Fala, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem? Nós estamos voltando com o Princípios Podcast. Ficamos um tempo aí parado, mas graças a Deus, Deus nos concedeu essa oportunidade de estar voltando com os episódios do Princípios Podcast. E hoje tem um convidado, assim, excepcional, né? É um homem de Deus, eu tenho acompanhado ele nas redes sociais, não tive a oportunidade de ainda estar com ele, mas hoje Deus nos proveu de estar aqui com esse homem de Deus, é o Tomás, e ele vai se apresentar para vocês, irmãos, porque esse público é um público cristão. E a dificuldade que nós temos hoje de lidar com as nossas próprias emoções, né, com a nossa identidade em Cristo, as nossas personalidades, né, as nossas emoções, e suprimir tudo isso, porque quando Jesus fala... quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. E esse negar é ter esse controle de emoção, né? Uhum. Então esse é um homem de Deus, psicólogo, missionário, pai de 3 crianças, né? E ele vai falar um pouquinho dele aqui, se apresentar melhor, falar das suas redes sociais também, que desde então você já pode clicar, já seguir ele, porque tem conteúdo muito bom para você que é cristão, homem que quer servir a Deus, que quer controlar suas emoções, sua personalidade, pautado na palavra. Pode se apresentar, Thomas? Gratidão, Léo. Obrigado aí, pessoal, por estar acompanhando. É um privilégio estar aqui nessa retomada desse podcast. Espero poder contribuir mesmo, que seja marcante aí na vida de vocês, principalmente quem está aqui, né, nesse momento aqui que a gente está iniciando essa parceria, esse trocar de experiências. Eu acho que isso edifica muito, né? O que a gente puder contribuir para que as outras pessoas consigam amadurecer e desenvolver, a gente vai estar aqui para poder contribuir. E pautando aí, né, nos princípios, o meu Instagram é Thomas Foco na Mente. Por quê? Baseado em Romanos. Não vos conformeis com o presente século, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente. Então é para a gente não se conformar com que a sociedade, com que o século tem tentado moldar a nossa mente. Então, desde pequeno, a gente é moldado. Às vezes, né, na grande maioria, inconscientemente. Então, a gente vai recebendo informações do ambiente, da nossa família, da escola, o tempo inteiro tentando formar a nossa mente. E aí, o evangelho, ele vem, né? Cristo, ele veio justamente para a gente andar na contramão, no sentido oposto. Então, é um desafio. E aí, como eu te falei, Léo, cada vez mais eu vejo essa necessidade para o cristão, e ainda mais no Brasil. Por que no Brasil? Aqui no Brasil a gente sabe que muito da psicologia ela é contrária ao evangelho. Então muita gente, até pouco tempo atrás era mais, né? Os pastores tinham meio receio de psicologia, de misturar, porque tinham princípios e valores ali que não batiam. E aí com o tempo a gente estudando, a gente foi entender o porquê. No Brasil o Estado é laico. E aí, pelo Estado ser laico, a ideia é que não houvesse influência religiosa dentro da política, dentro das formações. Só que no frigir dos ovos, o que aconteceu foi a exclusão dos princípios e dos valores cristãos dentro da formação. Então você pode tudo, menos princípios e valores cristãos. Entendi. E aí, você vai aprofundando e vai entendendo que nos Estados Unidos já não é assim. Lá, por ser uma nação protestante, eles já entendem que se eu estou com uma disfunção, uma necessidade emocional, eu vou buscar alguém para me orientar. Essa pessoa precisa entender o que eu passo, o que eu estou tentando viver, quais são os meus dilemas do dia a dia. Senão fica difícil ela conseguir me ajudar. Então lá, a formação de psicologia, você já pode escolher ser um psicólogo cristão. Você já forma numa faculdade onde você tem formação de princípios bíblicos com as ferramentas e o conhecimento psicológico. Então você se forma em Christian Counseling, Christian Psychology. Então você tem essa formação. Eu, graças a Deus, tive o privilégio de formar nos Estados Unidos, na Florida Christian University, que é a mesma faculdade que o Augusto Cury fez o mestrado, Paulo Vieira também fez o mestrado e o doutorado lá. Então é uma faculdade com princípios cristãos. Então eu tive muitos professores psicólogos que já faziam essa junção. Só que no Brasil, isso aí é quase que proibido. Então, até pastores que se formam em psicologia no Brasil, eles ficam muito receosos de se posicionar. Porque tem uma cassação, tem um CRP por trás, que ele discorda completamente dessa abordagem. Só que no Brasil, cada vez mais, a gente sabe que a gente é uma nação cristã.
E cada vez mais está tendo pessoas se convertendo para o evangelho. Eu vivi para ver a Globo, o SBT, né, cada vez mais com pautas, né, e de valores cristãos. Então eu vi, agora na Páscoa, a Globo elogiando um evento da Páscoa, acho que em Curitiba que estava tendo. Eu falei, meu Deus, né? Que mudança. E o SBT teve o Ano Novo ao vivo. Enfim, então você está vendo coisas que até pouco tempo atrás era quase que impossível. Então existe um público aí crescendo, o que é bom, mas também é ruim por outro motivo, vou explicar o porquê. Então o que acontece? Existe uma demanda crescendo de pessoas cristãs e você não tem pessoas para ajudar, para contribuir. Profissionais da área da saúde mental para poder contribuir com essas demandas. E aí abriu uma lacuna. Nessa lacuna, o que aconteceu? Começou a vir outras pessoas que não são psicólogos, coaches e de outras áreas que não respondem ao CRP, misturando e se posicionando. Então o Brasil deu seu jeitinho de conseguir, né, trabalhar. Só qual que foi o problema? Muitas dessas pessoas viu nisso um nicho de ganhar dinheiro. E não necessariamente essas pessoas estão bem intencionadas ou elas têm as ferramentas para ajudar as pessoas. E aí virou uma bagunça. Entendi. Então, pela omissão, Thomas, dos profissionais, surgiram pessoas para meio que tampar esses buracos, só que com intenções que às vezes são perigosas, é isso? Sim, com certeza. E aí é o desafio, né? A gente não pode generalizar, né, que é todo mundo. Às vezes a pessoa até está com boa intenção, mas ela não tem as ferramentas. Entendi. Não está preparado. Não. E aí vira terra de ninguém a internet, né? Até pouco tempo atrás, vocês sabem disso, né? Quando surgiu a televisão, gente, você olha os programas que eram da época, eram os programas muito ruins. Só que, por ser a tecnologia algo novo, todo mundo ficava assistindo aquilo ali que era passado na TV. Entendi. Não importa o que passava ali, era por conta da tecnologia. Então a internet, mesma coisa, surgiu, antigamente todo mundo assistia live, comprava curso, aí cada vez mais, não, agora já não é novidade mais. Então a humanidade vai passando por esses processos aí. Nós estamos passando por esse processo. Então as pessoas dentro da igreja estão com necessidades, então está acontecendo divórcio, pastores com depressão, pessoas suicidando dentro da igreja. Então tem uma grande quantidade de demanda aí surgindo por conta da grande quantidade de pessoas se convertendo. E não está tendo quem supra isso. E quando a gente vai olhar no princípio da psicologia, até da psicanálise, as pessoas não sabem, mas é muito difícil você separar uma coisa da outra. Então o pastor lida o dia inteiro com disfunções emocionais. Tanto dele quanto das pessoas. Tanto que quando surgiu a psicanálise com Freud, tinha um pastor da Alemanha da época, não sei se você já ouviu falar, mas chamava Pfister, que ele era da Alemanha, e ele trocava cartas com Freud porque ele começou a usar as técnicas da psicanálise com os membros da igreja. Por conta da necessidade. E eles ficaram, acho que 20 anos ou 30 anos, trocando carta. Eles compilaram essas cartas e escreveram um livro. E fizeram o livro. Que é a junção dessas cartas esses anos todos. É mesmo? Dos dois conversando, debatendo. Freud ficou ateu até o final, né? E ele defendendo o cristianismo. E aí olha o que interessante isso. Você vai gostar de ouvir. Eles passaram anos debatendo e nunca chegaram a uma conclusão, sempre se respeitando. O legal era o respeito. Por mais que eles não entrassem em consenso, eles eram amigos. Eles se respeitavam. E um valorizava o outro. Era muito legal. E o Freud finalizava a carta, falava assim, ó, seu eterno ateu crente, tipo assim, sabe? Uma coisa assim, zoando. E o que aconteceu? Quando você termina de ler o livro, quando você tem um pouco mais de maturidade, você entende que eles não estavam falando da mesma coisa. Porque enquanto Freud falava assim, olha, a religião ela aprisiona, ela traz culpa, ela traz uma depressão, ela traz um ressentimento, ela traz muito peso pro emocional. E Pfister falava assim, não, você tá doido? Ela liberta, ela cura, ela sara. Só que quando a gente vai ver, vai aprofundar, eles estavam falando de coisas diferentes. Enquanto Freud estava falando de religião, Pfister estava falando de Cristo. Entendi. Só que para quem tá de fora parece ser a mesma coisa. Parece ser a mesma coisa. Mas não é. Então, a religião, de fato, é aquilo que Jesus mais combateu quando esteve aqui. Religiosidade. Que são pessoas que usam do evangelho para extrair um benefício. Forte.
Entendeu? E cada vez mais isso vai se tornando presente na nossa realidade. Os Estados Unidos, por ser pioneiro ali, né, ser uma nação protestante, então eles foram pioneiros em muita coisa no que se diz respeito ao evangelho. Então, televisão, podcast, eles começaram, tem estrutura, tem tudo. Mas também eles são pioneiros em mega churches, religiosidade, explorando a fé para ganhar dinheiro. Eles também são pioneiros nisso. Entendi. Lado positivo, lado positivo e negativo. E aí quem tá de fora, como que você consegue? Às vezes até quem tá de dentro não consegue discernir uma coisa da outra. Forte. Não dá, né? E o mau testemunho, né? Tem muitas pessoas feridas, né, com a igreja e a gente percebe que formam uma barreira, né? Uhum. E eu queria entender um pouquinho. Eu sei que antes da gente entrar nesses assuntos aqui da psicologia, tem muita gente, algumas pessoas acompanhando e vai acompanhar em outro momento esse podcast. Você se tornou cristão antes de fazer a faculdade? Como que foi o seu assim, esse conhecimento, essa vontade de querer aprender, se aproximar de Jesus, né? Não da religião, mas de Cristo, ser transformado e fazer um curso que pode mudar pessoas e pode ajudar pessoas? Que a gente entende que esse curso não é um curso somente para você ter uma profissão, mas é um curso que você entrar na mente. Você está ajudando pessoas, né? Você mesmo citou a sua rede com mudança de mente, né? Então, como a mente pode ajudar a pessoa a se entender, se conhecer, saber quem é e para onde vai, né? Então, me fala um pouquinho sobre esse momento. E eu sei que você pode também resumir a sua vida até chegar no dia de hoje, sendo pai de 3, casado, né? Ministro. Eu sei que você teve um tempo que você esteve nos Estados Unidos estudando e você também participou de algumas missões, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Bom, minha influência para escolher essa área aí de desenvolvimento humano, psicologia, psicanálise, tem por conta do meu temperamento, né? Meu temperamento é mais voltado para pessoas, sentimentos e emoções do que para objetivos e tarefas. Então, meu temperamento predominante é sanguíneo. E aí casou que na igreja onde eu frequentava em Londres, o meu pastor era psicanalista. Então, por ver ele com muita habilidade para lidar com muito conflito, e aí, claro que era a junção dos dois, né? Eu falo que todo pastor, ele é um psicólogo não remunerado, né? Assim, no sentido de ele ouve as pessoas, ele tenta tratar a demanda, e quando ele é genuíno e verdadeiro, ele se importa muito mais do que o psicólogo. Ele não fica ali 1 hora, acabou 1 hora, pode ir embora que me dá meu dinheiro aqui. Entendi. Às vezes ele fica ali 3, 4, 5 anos, não, vamos resolver esse problema, vou orar, vou buscar de Deus, vou buscar direção. Então ele acaba às vezes se envolvendo muito mais. Entendi. Do que um psicólogo. Então, eles têm essa demanda, e aí, como eu vi ele com muita experiência, estudando muito, e aí eu tive essa faculdade, né, que é uma faculdade cristã, indo dando uma aula na época sobre inteligência emocional, e aí eu fiquei impactado. Falei, meu Deus, né? Eu sou difícil de ser motivado externamente. Tipo, alguém fala, vai, faz isso é bom. Falou, cara, não faz sentido. Agora, se eu entendo que aquilo ali é bom, eu sou estimulado, incentivado de dentro para fora. E aí, quando eu vi a primeira aula de inteligência emocional, eu pensei, poxa vida, isso eu uso todo dia, né? Isso aqui, o tempo inteiro está lidando com gente, com conflito emocional. Então, eu fiquei encantado mesmo com as ferramentas, com as técnicas. E aí, por conta disso, eu quis uma que fosse mais com valores e princípios cristãos, que não tem no Brasil. No Brasil hoje, igual eu falei, é muito difícil. Eu acho que talvez seja uma questão de tempo, né? Eu torço para que logo comecem a ter. Hoje já tem, igual eu falei, aí o coach tem um monte, né? O coach cristão hoje a maioria. E aí tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que divulga, o lado ruim é que pessoas estão usando o evangelho para extrair dinheiro. Então falar de família e falar de princípios bíblicos hoje dá audiência, coisa que antigamente não dava. Entendi. Então hoje eu vejo várias pessoas de vários setores postando de Deus. Por causa do público. Por causa do público. Público sedento por uma fonte. Isso é tão sério que eu falei muitos anos numa rádio, em outro estado, e o filho do dono falou assim, não, eu preciso abrir um podcast cristão evangélico, porque é o público que mais está crescendo no Brasil, eu preciso alcançar essa audiência. Entendi. E aí você vê a intenção do cara, é monetária, é dinheiro, não tem nada a ver com ajudar o próximo, com servir. E aí, por isso que acho que a gente está chegando nos fins dos tempos, né? Que está ficando difícil você
diferenciar uma coisa da outra. Porque aparentemente parece ser a mesma coisa. Só no convívio, no relacionamento, que você vai ver a diferença. Entendi. E aí são os desafios que nós vamos enfrentar aí daqui para frente. Então, meu estímulo, né, para ir para essa área é por conta disso. Por conta de que eu tive um pastor que é doutorado em psicanálise. Então, eu vi a prática dele. Aí eu fiz o curso e aí eu fui me aprofundando. E você foi lá para Londres, então? Com quantos anos você foi para lá? Assim, minha trajetória é longa, né? Eu fui com 18 anos para Nova York. Fiquei 3 meses. Depois eu voltei. Aí eu rodei a Ásia. Fiquei 1 ano na Ásia. China, Filipinas, Coreia do Sul e Japão. Fiquei 1 ano ali. Depois eu voltei. Aí eu fui para a Europa. Aí eu fui para Londres ficar 3 meses. Aí eu converti lá, fiquei 3 anos e meio. Então, nesse tempo todo que você esteve viajando, indo, voltando, foi o quê? Foi um deslumbre? A trabalho? É. E você trabalhava com o quê? Na época eu era modelo. É mesmo, rapaz? Que legal. E aí você Fui resgatado desse meio. E você conheceu de tudo um pouco, tudo, mundão. E aí, quando você chegou em Londres, nesses 3 meses você converteu? Acho que não lembro se foi 1 mês e meio, mas foi mais ou menos Alguém isso. te chamou, te convidou? Como que foi essa chamada? Meu tio morava lá. E aí eu sempre ia ficar com ele numa universidade. E tinha um amigo dele que ia substituir ele enquanto ele almoçava. E ele era cristão. E ele começou a querer me convidar para fazer parte. E eu falei assim, não, se você for na minha, eu vou na sua. Né? Na época eu ia na igreja católica lá. Entendi. Ele, não, claro, vamos sim. Aí eu fui na dele, aí eu fiquei encantado. Encantou. E o pastor, você pode citar o nome dele, esse pastor? Chama José Carlos. José Carlos. Psicanalista, doutorado. E cuidava bem dos discípulos ali. Até hoje eu que encheu seus olhos ali naquele momento. Até que quando eu cheguei, não era ele que estava. Ele estava no Brasil. A primeira ministração que eu ouvi foi de um não era nem pastor, mas era um nigeriano. Entendi. E aí, olha a primeira frase que nunca saiu da minha cabeça, né? Que ele falando lá nesse dia. Ele falou assim, olha, você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você nunca vai encontrar ninguém aqui que viveu a vida sem passar por uma tempestade ou um deserto. Nossa. E por que a sua vida vai ser diferente? Nossa. Aí ele vai falar a diferença das tempestades que Deus te leva para te moldar, que é aquela que ele tá no barco, e daquelas que você se coloca. Aí você tem que distinguir uma da outra. Nossa, forte. Muito bom. Entendeu? Já ministrei um sermão sobre essas tempestades de Deus, né? São muito bonito. E aí, então, mediante... Você ficou quantos anos lá nessa igreja? Aí, nesse momento 3 anos e meio. Aí eu comecei a estudar, comecei a querer parar a minha carreira, dedicar. O povo falou que eu fiquei meio doido, né? Ganhava fanático. Ganhava. Tinha dia que um dia de trabalho dava 800 libras na época, vezes 6, em um dia, né? Então, nossa. Assim. Mas para mim, depois que... Eu venho de uma família muito estruturada. Então, meu pai é fazendeiro. Então, assim, a minha motivação nunca foi o dinheiro. Era mais experiências, outras coisas que eu não encontrava em casa. Você era filho único? Não, tenho 3 irmãs mais novas. E você eu sou o homem mais velho. Ok. Então, assim... minha motivação nunca foi o dinheiro. Minha motivação era experiência, né, conhecimento. Então, quando eu chego lá, e aí eu deparo com esse conhecimento que eu não conhecia, para mim foi muito impactante. Aí, o que me fez querer seguir isso daí. E aí, até então, eu comecei como missionário, estudando teologia. Então, era voltado mais para isso. Aí até que o pessoal lá resolveu vir para o Brasil e me convidou para vir junto com eles. Certo. Então eu vim com a equipe para o Brasil. Como missão? E missão. Entendi. E aí você chegou no Brasil, mas nisso você já estava estudando, entendendo sobre um pouco de teologia. Já. E aí o que te levou para os Estados Unidos para fazer a faculdade? E sobre sua família também? Seu pai, sua mãe aceitou? Eles eram católicos? Como é que era? Não, eles sempre foram muito abertos, nunca impuseram nada. Sempre foi tranquilo. E a faculdade, ela começou com um polo em Londres, então eu comecei lá. A formatura foi nos Estados Unidos. Entendi. Então eles abriram um polo lá, e aí foi onde eles foram ministrar, e foi dar aula magna, né? A primeira aula lá, e eu participei. Aí levaram professores de fora e tudo mais, e aí eu fiquei impactado. E tinha dificuldade com o idioma? Não, porque eles tinham em 3 línguas, português, inglês e espanhol. Mas eu com várias aulas, para mim, em inglês é tranquilo. Eu fiz várias aulas em inglês. Certo. Que bom. E quando você conheceu sua esposa, onde foi?
Foi... A gente vai fazer 8 anos de casado, tem 8 anos. Eu conheci ela num retiro de carnaval em São Paulo. Ela é de Campinas, ela foi para esse retiro. E a gente se conheceu lá. Lá a gente não conversou, mas aí depois ela começou a me seguir no Instagram. A gente começou a conversar e aí eu fui para São Paulo conhecer ela. A gente foi para missão passamos acho que 2 semanas em Juazeiro do Norte. Aí ficamos lá umas 2 semanas, aí lá a gente começou a namorar, cada um voltou para sua casa e a gente manteve um namoro à distância. E por coincidência, né, Jesuscidência, eu morava numa cidade chamada Divinópolis, perto de Belo Horizonte, e lá tinha um voo por dia. Um voo. O aeroporto só fazia um voo por dia, para Campinas, que é a cidade dela. Direitinho, o caminho estava pronto. Era. E o aeroporto fechou logo depois que a gente casou. É mesmo? Meu Deus. E aí vocês casaram que ano? Como que foi? Então, tem 8 anos, data, eu sou muito ruim com data. E você tem 3 pequenos? Tem a Nicole de 6, a Pietra 3 e agora o Joshua 20 dias. Repete, a primeira é? Nicole. É quantos anos? 6. 6, 3 e 20 dias. 20 dias. Rapaz, que legal. Bonito, hein? Muito bonita essa história. Que Deus possa abençoar a sua família. E hoje você está com quantos anos? Hoje eu vou fazer 37 em julho. 37. Excelente. A minha idade, eu tenho 36 também. Thomas, agora entrando assim realmente na sua profissão, você já deu um aparato de como é a psicologia no Brasil. Fora do país, Estados Unidos e países como a Inglaterra, eles têm uma aceitação um pouco melhor sobre esse contexto, até porque as faculdades foram criadas por filantropias, né, iniciadas por igreja. Exatamente. Né? E as igrejas hoje não fazem mais escolas, né? Assim, a gente tem a fé de que no Brasil pode ser diferente, mas se houver uma omissão da igreja, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a omissão da igreja, sobre tudo isso que está acontecendo. Por quê? Porque a gente entende que temos pastores de várias gerações. Tem pastores novos, como eu estou pastoreando, mas também temos pastores mais antigos que não tiveram também o embasamento. E a igreja também não teve um respaldo de uma faculdade, de uma formação. Foi simplesmente assim, vai que Deus é contigo, né? Não teve um aparato. E o que você me fala um pouco sobre isso? Eu vou aprofundar nisso e isso vai gerar muitos pensamentos aí para a galera que está ouvindo. Vamos lá. Já viu aquela passagem de Eclesiastes que ela fala assim, a mulher fala: não olhastes por eu estar morena, a vinha que tu me deste eu não cuidei de outra vinha, e veio o sol do meio-dia e me castigou. Então, quando a gente cuida de uma vinha que não é nossa, o sol vem e nos castiga. E eu acho que às vezes a igreja ela está cuidando de vinhas que não são dela. E por isso que ela está sendo castigada. Então a gente está focando em outras áreas. A gente está combatendo um combate que talvez não seria nosso. Vou explicar o porquê. Eu vim da Inglaterra. Se você for na Europa, onde é o berço do evangelho, eu falei até, acho que foi ontem com uma pessoa. Muitos pastores ingleses, quando iam pregar na nossa igreja, era quase que unânime. Eles falavam assim: olha, vocês acharam que vocês vieram para Londres para trabalhar, ganhar dinheiro e voltar para o país de vocês? Não foi para isso que Deus trouxe vocês para cá, não. Eu quero dizer para vocês que nós enviamos nossos melhores missionários para o Brasil. Nós enviamos o fogo para o Brasil e agora a gente está se apagando. Vocês poderiam, por favor, amar o meu povo e trazer de volta o fogo que a gente enviou para vocês? Nossa, que é isso, hein? Essa é quase unânime. Palavra maravilhosa. Mas é verdade, né? Porque quem veio de lá? John Wesley. Exatamente. Tem vários, né, no berço de lá. Vieram tudo de lá. Então, o Charles Spurgeon, né? Era de lá. Então, assim, isso eram as igrejas, né? Mas, assim, eles enviaram muitos missionários para cá. Então, você pega o princípio de várias igrejas no Brasil, eram ingleses, né? Eram europeus. Entendi. Fora os que foram para os Estados Unidos, enfim. Mas aí a questão é essa. Você vai hoje lá, o que aconteceu? Igrejas lindas, gigante, estrutura fenomenal. Me fala um pouquinho, só fazendo um adendo. As igrejas de lá comparada com aqui. Então, é isso que eu vou falar. As igrejas com estrutura muito grande, mas estão morrendo. Então, assim, só tem a galera mais idosa, eles não conseguiram alcançar a próxima geração. As igrejas mais avivadas são igrejas de fora, como a Hillsong. A Hillsong alugou um local no centro da cidade, um teatro que tem a estátua do Fred Mercury na frente. Nossa. Porque é um lugar estratégico e assim é uma igreja que até então, quando eu estava lá, enchia muito.
Então, mas as igrejas inglesas mesmo, tradicionais, elas estavam assim, muitas viraram museu, academia, balada, e elas estavam dando, né, para pastores que se filiassem à denominação. Então, o que aconteceu? Né? Não só lá, você pega Suíça, você pega Alemanha, minha irmã hoje mora na Alemanha. Então, assim, você vê o evangelho muito frio, muito frio. É o que eu tô te falando, de você cuidar de outra vinha. Então, essa mistura aí da política com o evangelho se tornou algo muito perigoso. Muito perigoso. É muito atrativo, é uma cilada muito atrativa. Por quê? Se eu não me posicionar, se eu não fizer isso, vai vir outro e vai tomar, vai vir outro e vai não sei o quê. Tá, mas aonde no evangelho que ele nos orienta a fazer isso? Aonde que está explícito? Quando Jesus foi confrontado 3 vezes por Pilatos, ele ficou calado. Você não sabe que eu tenho poder para te soltar ou te mandar matar? Você não tem poder nenhum, se não foi antes dado pelo meu pai, né? Então, assim, a gente esquece do nosso poder, né? E aí a gente, às vezes, cai nessas ciladas. E foi por conta disso que o evangelho lá se esfriou. Porque eles foram misturando. Então, tudo que o Brasil sonha hoje, eles alcançaram lá. Tudo que o Brasil sonha de chegarmos ao poder, dominar e termos maioria e todos os princípios e valores da política serem nossos, já aconteceu. Já aconteceu. Só que por conta disso, eles esfriaram. Agora vai em países onde o evangelho é 100% perseguido. Irã, Iraque. Vê como é que a igreja está lá hoje. Hoje é a igreja cristã que mais cresce no mundo. Então eles falam assim, quando a perseguição chega, você separa discípulo de seguidor. Forte. É um filtro ali, a separação. Então, você deve ter ouvido falar do Paul Washer. Já. Ele fala numa das administrações dele que para os Estados Unidos tem uma única salvação. Ou uma reforma total do evangelho ou uma perseguição. Ele fala, porque eu bati porta por porta aqui na minha cidade para pregar o evangelho, todos falavam que já eram cristãos. Mas eu olhava a vida deles, não via Cristo. Nossa. Tem muito isso, hein? E nós estamos caminhando para isso, é isso que eu estou falando. O perigo é esse, as pessoas não estão vendo para onde nós estamos indo. Porque é muito sutil, não é? A oratória, a retórica, ela é muito sutil. Então não é fácil você distinguir uma coisa. E aí, se nós fizermos o nosso trabalho, que é o quê? Fazer discípulo de Cristo. Aí com certeza nós vamos ter políticos cristãos. Nós vamos ter presidentes cristãos. Mas esse não é o objetivo. Quando eu coloco isso como objetivo, eu me perco. Entendi. Você está entendendo? Uhum. Não tem problema nós termos cristãos ali na política fazendo a diferença. Tem que ter. Só não pode ser o propósito. E aí as pessoas estão invertendo os valores e os princípios e nós estamos indo no mesmo caminho que nossos irmãos europeus, americanos. Infelizmente. Então, a ideia é isso, é tentar voltar aí às origens, ao propósito, aquele trabalho de formiguinha na nossa sociedade, ali em volta, amar o próximo, que se ele entrar em contato com Cristo, com certeza ele não vai votar em alguém com valores e princípios contrários ao evangelho. Entendo. Perfeito. Sobre, Thomas, falando sobre igreja, e o papo aqui realmente um podcast para cristãos. Uhum. Normalmente isso que eu tô falando aqui, eu não falo nos podcasts. Isso aqui. Eu sei. Nós estamos entrando em outra seara aqui, mas pode ser importante, pode ajudar e contribuir muita gente. Eu acho que sim, vai ser. Eu acho que Deus que trouxe você para esse ambiente para a gente poder falar um pouco. E eu não tô descartando uma continuação desse bate-papo, porque eu já vi vários conteúdos seus falando sobre o temperamento das pessoas, que é maravilhoso. Eu acho que nossos ouvintes precisam ouvir sobre isso. Só que eu estou muito preocupado com a igreja. Não somente com o templo, parede, mas pessoas. Sim. Então a gente tem, pelo menos, fazer uma classificação, pelo menos 3 gerações dentro da igreja. A gente tem os mais idosos, que ali tem pessoas que servem a Deus, mas que às vezes falta ali como que eu posso dizer? Um direcionamento psicológico para conseguir
conectar as próximas gerações. Você falou, as igrejas da Inglaterra têm um público, mas esse público já é idoso e ele tem um prazo que vai acabar e as igrejas vão acabar, porque não tem continuação, não tem um legado, né? O legado sobre isso. Segundo público é o jovem, né? E aí eu classifico ali até de 15 até 35 anos, que veio com o peso da internet, dessas revoluções Hoje a gente não assiste mais televisão, a gente está focado em mundo, né, das redes sociais, do TikTok, do YouTube, e a gente alimenta ali aquela comida rápida que te dá um prazer de segundos e você nunca se sacia, né? Nunca se sacia. E tem aquele outro público que é as crianças. E como a gente pode alcançar esse público e fazer desse público uma igreja forte amanhã. Eu sei que o inimigo e o mundo trabalha jaz no maligno, mas eu queria entender como nós, igreja, juntamente realmente com pessoas diferenciadas, que assim, eu não coloco você como psicólogo, eu coloco você como um cristão que Deus colocou em um lugar que pode ajudar pessoas, né? Então, antes de tudo, antes do seu título, do seu diploma, do seu conhecimento, você é alguém alcançado, você é um discípulo de Jesus, com certeza, que faz discípulos. Então, como nós, eu e você, que somos discípulos e deixamos os títulos de lado, podemos ajudar pessoas a caminhar sozinha, a não ter que pegar na mão e colocar, mas falar assim, peraí, ide e fazei discípulos, né? Então eu queria entender um pouquinho sobre isso aí, você consegue... Isso é um desafio enorme para a igreja atual da maneira que nós fomos formados, tá? Infelizmente, a nossa mentalidade não está no formato que deveria ser uma igreja orgânica. Eu ministrei, falei esses dias, ensinei sobre isso, né? Qual que é a função de um pai? Qual que é a função de um pai? Eu tenho 3 filhos. E quando que eu sou bem sucedido na vida? Quando eu me tornar desnecessário na vida deles. Então, quando eu conseguir ensinar eles a viver a vida, a extrair tudo que eles precisam de trabalho espiritual, mental, sem precisar de mim. Então eu vou aos poucos emancipando eles até que eles não precisem de mim para nada. Então o nosso relacionamento hoje é de necessidade. Eles precisam de mim para tudo, até para limpar o bumbum. Então é necessidade. E aí eu vou treinar eles para emancipar, para o nosso relacionamento não ser pautado mais em necessidade, mas em gratidão e amor. E a mesma coisa acontece com o discipulado e com a igreja. Então os líderes, eles precisariam entender isso. Eles estão discipulando muito numa visão centralizadora. Eu quero todo mundo pré-dependência. E aí esse está sendo o maior perigo. Por quê? Porque se eu treino a pessoa para emancipar, eu fico com medo dela ir embora, dela não continuar aqui, eu quero que todo mundo fique aqui o resto da vida. E se você olha para a igreja primitiva, ela não tinha essa característica. Até mesmo ela tinha perseguição. Tinha que, tá vindo aqui, vamos todo mundo correr para lá e sair. Então, assim, então a gente precisa entender esse modelo para emancipar pessoas mais maduras. E aí é um desafio mesmo, e a gente erra muito, e mesmo a gente aprendendo todas as técnicas, fazendo tudo certo, e tem muita gente que não vai querer também. Né? O próprio Paulo fala, me fiz de forte para com forte, me fiz de fraco para com fraco, vi de tudo para com todos, para no final salvar alguns. Entendi. Você pega Paulo, que era um cara extremamente próximo aí de Deus, com todo conhecimento, e ainda assim ele falhava em algumas coisas. Então, nós vamos ter essa perda, é normal, porque viver o evangelho já requer um sacrifício que nem todos estão dispostos a fazer. Mas eu acho que como liderança precisaria reformular, sabe? O grande problema eu acho que está na liderança, na mentalidade da liderança, de ser centralizadora. Então, e isso está implodindo as igrejas, né? Antes a perseguição era de fora para dentro, agora ela está implodindo. Então os escândalos, né? A falta de... Eu atendo pessoas, pastores, esposa de pastor, filho de pastor, com vários problemas por conta disso. E nós temos um problema muito grande que aí eu fico muito focado ali dentro e esqueço de preparar para fora, que é o grande desafio. Então muitos cristãos vão para a faculdade, se perde, vão para a escola, se perde. Por quê? É aquilo que eu falei, religiosidade de Cristo. O cristianismo não pode ser uma religião, ele precisa ser um estilo de vida. Entendi. Ele precisa ser um estilo de vida. Então onde eu estou, onde eu vou, tem essa separação, né? Eu vou na igreja, eu visto uma roupa de cristão, eu vou para o trabalho, eu sou outra pessoa. Esses dias eu atendi um paciente e ele assim, cristão, muito dedicado, e aí ele falou para mim, olha,
Ele fez todos os cursos ali do Paulo Vieira, de coach. E aí ele falou, olha, eu tenho um coach para cuidar da minha área empresarial, eu tenho um pastor para minha área espiritual e eu tenho você para minha área emocional. Eu falei, por isso que você está todo arrebentado. Porque você ser um empresário de sucesso, às vezes conflitua com você ser um cristão de sucesso. É verdade. Vai conflituar. Não tem como. Não tem como. Porque às vezes o evangelho vai dizer, pô, não, você impede, dá alta capa. As máscaras, né? Que a pessoa coloca. E na verdade, o apóstolo Paulo vai falar que ele importa que ele se apresente às pessoas sem essa máscara, né? Para que a glória de Cristo reflita no rosto dele. E o Moisés, ele descia com a máscara tampando. Mas é interessante esse paralelo sobre a implosão, né? Das igrejas, com escândalos, com maneiras de viver de uma maneira dependente, né? E falando sobre a paternidade, que é algo que reflete muito ao pastoreio também, a formação de discípulos e a paternidade. Então, assim, você citou que um pai, ele é efetivo, né, quando o filho não depende mais dele. Mas eu iria um pouquinho mais além de não somente do filho não depender, mas esse pai formar ele também para ser um pai. Claro. Né? Não ser somente um filho. E a necessidade de formar discípulos e inculcar na mente dele, ó, vai e fazer discípulos também. E a psicologia, de uma certa maneira, ela traz, encaixa as peças nos lugares, né? E você entende assim também, ou eu estou enganado? Como que a psicologia fala sobre isso? Encaixar as peças no lugar, por quê? Porque tem muita gente que tem um chamado, mas ele não entendeu o chamado. Ele está com foco em outro local, e é sobre isso. E hoje a gente percebe dentro da igreja que o pastor, ele precisa ser essa pessoa que vem colocar as peças no lugar. Você acha que o cristão que está com problema emocional é responsabilidade do pastor trazer essa solução, ou você acha que o pastor está relacionado somente com a vida espiritual dele? Não, é difícil, eu vou falando, por isso que cada vez mais eu falo que é difícil você separar uma coisa da outra. Entendi. Até Harvard, no último estudo, no estudo recente, um professor de Harvard chamado Tal Ben-Shahar, ele fez uma pesquisa que a maioria das pessoas que buscam a felicidade acabam infelizes. Então, eu atendo pessoas que o sonho era passar no concurso, passa e tem depressão. O sonho era casar, casa vira um inferno, separa. Então, o sonho acaba virando um pesadelo. Então, as pessoas que buscam a felicidade, elas acabam infelizes, porque elas nem sabem o que isso é. Aí, eles fizeram a pergunta inversa. O que as pessoas felizes têm em comum? Aí, eles chegaram a 5 pilares, que é a junção de um acrônimo, né, que é inicial de 5 palavras em inglês, que eu vou traduzir, e a primeira é espiritual. Entendi. Espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. As pessoas têm que buscar equilibrar essas 5 coisas e não a felicidade. Peraí, não, você vai ter que repetir isso aí, que nós vamos ter que anotar. Vamos lá, de novo. Spire, espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. Legal. E ele colocou o espiritual como primeiro. Então, as pessoas felizes têm o espiritual elevado. Então, um curso de psicologia. E por que eu falo da psicologia? A gente precisa entender que a psicologia tem várias vertentes. E elas são contraditórias entre si. Entendo. Então, são muitas vertentes. Então, você fala de psicologia, que psicologia você está falando? A grande maioria, aí que entra um grande problema. A grande maioria, principalmente a TCC, que é a cognitiva comportamental, behaviorismo, ela vem dentro de uma matriz humanista. E eu dou um treinamento explicando entre psicologia e o cristianismo ao longo dos anos. Não vai dar tempo para a gente falar aqui, que é mais de 1 hora, mas só um resumo para vocês entenderem. Mas a psicologia, quando ela surgiu nessa época, ela surgiu com ensinos e testes com animais. Então, cachorro, até hoje, rato. Se o rato se comporta assim, o ser humano também se comporta assim. Em alguns casos até funciona. Por que isso acontece? Olha a loucura. Deus nos criou um ser de 3 partes, né? Tem teologia que ensina dicotomia, mas eu acredito na tricotomia. Corpo, alma e espírito, né? Concordo com você. Tem muita gente que confunde isso, mas eu acredito nisso. Então, o corpo, nossa parte física, que a gente come, alimenta, dorme, acorda. Parte da alma, sentimentos, emoções e vontades. E a parte do espírito é a sua parte que se conecta com Deus. Quando o ser humano peca e ele é destituído, ele perde o espiritual.
ele perde a capacidade de se conectar com Deus. A Bíblia até fala que a alma que pecar, essa morrerá, né? É a parte espiritual onde... Porque Adão e Eva não morreu. Não, E se comer do fruto, morrerá. Certamente morrerá. É isso aí. Então, a parte espiritual deles morreu. Conexão com Deus. Isso. Aí, o que tinha no Velho Testamento? Às vezes o Espírito vinha e usava Sansão, usava mas não habitava e tinha aquela constância. O que acontecia era o templo, ele descia, queimava oferta. Então, você tinha ali manifestações da parte de Deus. Quando Jesus veio, ele veio para restaurar o homem. Então aí o novo nascimento é o novo nascimento do Espírito. Então seu corpo não muda quando você converte, sua alma, sentimentos, emoções e pensamentos não mudam. O que muda é o Espírito. A partir de agora você tem um Espírito Santo que se conecta com Deus, que vai começar o conflito entre o Espírito e a carne. E começa a acusar você que você está errado. Isso, é isso aí. E aí a psicologia não entende essa vertente. Entendo. Ela trata, por isso que em João vai falar que a inteligência humana, o conhecimento humano, ele é animal e diabólico. Por que ele é animal? Porque o animal ele vive para sua própria sobrevivência, para comer, para procriação, suas necessidades. Por isso que o Deus deles é o ventre. O Deus deles é o ventre. Então eles vivem para manter suas necessidades. E por isso que Jesus veio para ensinar a gente não viver só de pão. Só de alimentar o ventre. Entendi. Mas de alimentar o espírito. Aí explica isso dentro da uma psicologia. Não vai entrar nunca. Então, por isso que eu falo do dilema. Um psicólogo que não é cristão, não vive esse dilema, não entende coisas do espírito, da Bíblia, ele vai tratar o ser humano somente como animal. E funciona? Funciona. Muita gente age como animal. Eu vi um vídeo, só depois você vai voltar. Pode falar. O pastor, ele tava... Um pastor de ovelhas. Ovelhas, animal. Você sabe que em inglês tem duas palavras, né? Tem shepherd e pastor. Shepherd é pra ovelha e pastor é pra pessoas. Eles têm essa separação. Aqui no português não tem, a gente usa pra... Entendi. E aí, como que foi? Só pra você ver, eu não sei se eu vou conseguir representar aqui, mas é o seguinte, tinha uma fogueira, muito, muito grande, e o pastor vem correndo. E quando ele vem correndo, as ovelhas vêm atrás dele. Correndo. E muitas ovelhas. Era mais ou menos umas 80 ovelhas. E esse vídeo tá na internet, você pesquisar. E ele vem correndo e as ovelhas atrás. E ele vai dando a volta na fogueira. Uma fogueira grande. Para dar a volta nela, tinha que dar uns 30 metros correndo. E ele vem correndo. Quando ele finaliza a curva, é o final das ovelhas, das 80 ovelhas. E ele sai da curva e as ovelhas começam a correr uma atrás da outra. Porque o animal... A tendência dele é só repetir. Efeito manada. E aí você tá falando, volta na questão do ventre, é o Deus do ventre. É isso aí. Então, o ser humano que não tem o espírito, ele é só corpo e alma. Então, a psicologia foi feita por pessoas que são só corpo e alma. Então, se você é um psicólogo que não tem princípios e valores cristãos, atendendo uma pessoa que também não tem, tá tudo certo. A pessoa fala, o que você está procurando? Tô procurando desenvolver minhas emoções, meus sentimentos e tal. Beleza, então vai num coach humanista. A psicologia é muito humanista. E aí que entra o conflito, né? Se você é um cristão e vai num psicólogo humanista que vai tentar validar seus sentimentos, suas emoções, você precisa pensar mais em você. Você precisa seguir seu coração, fazer o que te faz bem. E aí é o oposto do evangelho. O evangelho é morte, você precisa morrer, nascer de novo, negar a si mesmo, né? Tomar a sua cruz. Então assim, e aí o que eu consegui enxergar é cada vez mais está tendo pessoas tentando viver isso e não conseguindo, não tendo orientação para viver isso, e aí entrando em conflitos. Então tem pessoas que eu conheço que por conta de um pastor da igreja foi parar numa clínica psiquiátrica. Eu tenho uma paciente que ela estava com distúrbios psiquiátricos, ela foi numa determinada igreja, falaram que era demônio, ela jogou os medicamentos dela, foi parar no hospital psiquiátrico também. Então, espiritualizando tudo. Isso. Nós viemos de uma época que eles faziam isso, né? Muito. Não, o pastor não vai em psicólogo, o pastor não vai não sei o quê. Oração, só oração. E muita gente adoeceu. Isso era um problema da geração anterior. A atual já está diferente. A atual já está muito suscetível. Já está aceitando demais. Não tem problema não. Medicamento tem que tomar mesmo. É uma disfunção, é igual um medicamento para dor de cabeça. Já está aceitando muito o que o senso comum de pessoas que vivem só corpo e alma vivem. Então eu já vi vários pastores renomados
indicando, direcionando, normalizando ali. Porque, assim, crises emocionais, igual eu te falei, na Bíblia você vai ler de Gênesis e Apocalipse. Não foi Jeremias que amaldiçoou o dia que ele nasceu? Amaldiçoou o cara que falou, bendito é minha mãe por estar grávida. Esse cara amaldiçoou ele. Então, assim, cara, quem que não tem uma crise? Né? E, sim, a questão é quais ferramentas eu vou utilizar. E não sei, né, na sua trajetória, mas na minha teve várias pessoas que durante a adolescência, às vezes por falta de referência, informação, deu muito trabalho. Eu também dei muito trabalho na infância. Mas essas pessoas ao longo da vida, natural, foram crescendo e tendo que lidar com o trabalho, com o dia a dia, ela naturalmente foi amadurecendo. Aí você encontra ela depois, casado, estruturado, com família, né? Então ele passou por esse processo. Hoje em dia, o que está acontecendo? Eles estão medicando. E aí a medicação está sendo um problema porque ela está tirando um pouco o contato da realidade da pessoa. Então a pessoa não passa pelos processos naturais de amadurecer. Então ela fica em stand-by. Então a dor diminui, mas todo o resto também diminui. Então minha alegria, minha vontade, minha disposição. E eu não lido com os problemas de uma maneira real para desenvolver a maturidade. Suprime ali, né? Suprime. Então o remédio remedia, ele não trata. É igual a questão da academia, né? A pessoa só tá crescendo o músculo quando dói, né? Ele fala assim, você tá pegando leve. Não, quando começar a doer, aí é porque tá realmente crescendo. E aí eu vou e tomo um medicamento para tirar essa dor. E acaba que a gente não aprende com a dor, né? Com essa questão. É muito interessante. E como que é o nome desse curso? Você falou que é um curso de 1 hora, mais ou menos? Tem um padrão? Como é que é? O curso que eu falo sobre cristianismo e a psicologia? Isso. É um curso que eu dou sobre cristianismo e psicologia, uma palestra, para realmente trazer aí uma informação para as pessoas, para direcionar, principalmente para o público cristão, que está muito perdido, mas muito perdido mesmo. Às vezes, né, você vê, igual eu te falei, né, é muito triste, mas já vi líderes de igreja que nunca desviou na célula, suicidando, deixando esposa e filho. Nossa. Se você falar que ele suicidou, se falar que foi... Não, que ele estava desviado, coisa não estava. Então, são sobrecargas, né? Ó, deixa eu falar uma coisa, já vou lançar o convite para você. Ministrar na nossa igreja, né? Uma palestra sobre o cristianismo e a psicologia. Eu acho que faz muito sentido isso pra gente, pros dias atuais. Voltando nesse assunto que você falou, a pessoa quer remediar alguma coisa que deu errado, né? Alguma coisa que foi, talvez, algum problema, alguma falha entre a na matriz, né? Algum fator que gerou uma sobrecarga, talvez o excesso de trabalho, talvez um trauma, talvez uma traição, talvez alguma coisa, e aí a gente não se cura, né? Só coloca uma pedra sobre o assunto, só fala assim, não, peraí, o tempo vai curar, e na verdade quando a gente tem que entender, olhar para Cristo e falar, peraí, como que eu posso lidar com essa situação? E aí Jesus vem, e ele vem com uma palavra talvez de confronto, fala assim, ó, só se você liberar perdão, você vai ser perdoado. É isso aí. Só se você, né? Ele vem e traz essa parte que às vezes a gente pensa assim, não é humanista, né? É algo tão forte que fala assim, não, o ser humano ele não dá conta de perdoar. Dá, não. E realmente não dá. Dá, não. A gente só perdoa porque a gente carrega o Espírito Santo de Deus, né? E aí ele fala assim, é necessário que você morra, né? Você precisa morrer comigo, mas também você vai ressuscitar comigo, né? Então, até o apóstolo Paulo fala assim, ó, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque se Cristo não vive, não tem como agir como Cristo, não tem como andar como Cristo, não tem como... E o que Cristo falou assim, ó, eu estarei com vocês, né? Até a consumação dos séculos. E a verdade é que para sobreviver nesse mundo, a gente precisa ter Cristo. E às vezes a pessoa até procura um atendimento de psicólogo, pode ser Freud atendendo ela, pode ser o cara, né? Pode ser o cara. Mas eu acredito que a gente só vai encontrar plenitude em Cristo. Não há plenitude fora de Cristo. Até porque, eu não sei o nome daquele... tem vários exemplos, mas tem aquele ator que fez o Coringa, né? Do Batman, o último que teve. Ele suicidou, tendo milhões de reais. Um cara jovem, um cara novo. Então, assim... Ledger, né? Eu acho. Isso. Dinheiro. Então, a gente percebe, Thomas, que o dinheiro não traz essa plenitude. Né? Que mulheres não traz isso, que trabalho, o cara pode ter o melhor trabalho do mundo, né? O cara
pode ser o cara mais famoso, não traz. Não. Né? E, por exemplo, você olha para Michael Jackson, o cara tentou, nas drogas, encontrar a plenitude. Né? Você vai encontrando overdose, você vai encontrando Elvis, né? Que foi conhecedor da palavra, adorava, cantava os hinos da harpa, tudo. Mas você percebe que a gente só vai encontrar plenitude em Cristo. Então, a importância... Eu sei que eu nem sei se você pode atender como psicólogo cristão, apontar Cristo. Eu não sei como que é isso no Brasil. E realmente, a informação que a gente tem é que não existe um psicólogo cristão. A gente sabe... Né? Não pode, né? O CRP Cássia, eu conheço vários psicólogos cristãos que perderam o CRP. Então, assim, se você vai responder ao órgão, isso é proibido. Certo. Mas, igual eu te falei, o brasileiro é uma demanda. Como é que eu vou impedir alguém que está doente de buscar um mentor, de buscar um... Aí é tão legal isso que eu te falei que isso está crescendo, que em São Paulo, depois eu vou te mandar, mas eu sempre divulgo muito, né? De graça mesmo, porque eu sei que eles são bons. Chama Instituto Onari, que é um instituto de psicanálise cristã, que aí eles não respondem ao CRP, eles montaram um instituto de psicanálise cristã, que são 2 médicos. Eles largaram medicina para trabalhar com psicanálise cristã. Nossa, forte. Eles foram no Jesuscope, e aí lá eles contam toda a trajetória deles, como que foi esse processo, a conversão deles, Deus orientando e direcionando. Então, assim, você tá vendo, o brasileiro vai encontrar um meio. Tá? O CRP não vai barrar. Porque eu tô precisando, eu vou Há uma demanda. Não, eu vou nos psicólogos convencionais, já deu muito ruim a galera indo, né? Eu tenho paciente que me liga e fala assim, olha, Thomas, tem 6 anos que meu filho vai no psicólogo, parece que tá pior. Tá pior. Então, assim, gerando divórcio. Teve uma igreja que ela fechou uma parceria com a faculdade de psicologia federal e falou assim, olha, vão atender lá na nossa igreja. E aí mandaram os psicólogos. Só deu coisa ruim. Orientação ruim, porque a formação ela é totalmente não tem base, não né? Não tem. E aí é isso. Agora, o que eu explico também muito, né? A gente precisa entender. Só porque o cara é cristão, o cara é bom? Não. Tem muita pessoa que se diz cristã, que não está vivendo, que não tem maturidade, não tem ferramenta. Então, isso também não significa que vai ser bom. Às vezes tem um cara que não é cristão, mas o cara às vezes tem 20 anos de experiência, é um cara humanizado, que gosta das pessoas, coração bom, e o cara tem as ferramentas. Ok. Acho mais difícil, lógico, né? Mas eu tô querendo trazer isso daqui porque recentemente eu ouvi uma pessoa que é cristã e psicóloga, e ela falou assim, olha, para cada um livro de psicologia que você lê, você tem que ler 2 livros da Bíblia. Eu falei, olha, legal. O que ela está querendo dizer é que os princípios bíblicos têm que vir antes das técnicas da psicologia. Mas aí você vai olhar a trajetória da vida da pessoa, dá a entender que ela enriqueceu à custa da fé alheia. Entendi. Aí como que ela tem moral para falar de uma pessoa que não é cristã? Você tá entendendo? Entendo. Então, tem muito isso, né? Usar o nome de Deus para enriquecer a coisa mais antiga que existe. Mais antiga. Usar a fé, tô doente, vou pegar um doente, ele tá vulnerável. Entendi. Faz isso que você vai ser curado. Então, acabou. Então, hoje, por isso que minha preocupação, tá difícil você distinguir. Porque tá muito Deus na internet. Uma vez eu acompanhei um pastor, amigo pessoal meu e tal, e aí ele tava com a vida muito ruim. Aí ele veio me procurar e ele veio falar que ele tava precisando abrir uma igreja, porque ele tava muito tempo no banco e os irmãos dele que são pastores falando que Deus tava punindo ele porque ele tava no banco. E aí eu falei para ele, você tá louco? Que tipo de discípulo você vai formar desse jeito? Você não tá bem. Você só dá aquilo que você tem. Então primeiro tem que funcionar para você para depois você passar. Não tá nem funcionando para você, você quer abrir uma igreja. Ele parou, pensou, não é verdade, né? Primeiro você tem que se curar, se estruturar, né? Resolver suas questões aí pessoais e depois você pensa em exercer um chamado. Então esse é o grande desafio. E aí ele abriu uma igreja. E por conta dos irmãos pastores cobrando dele. Gerando uma contenda, um conflito, achou que ia sair alguma coisa boa ali, né? Tudo quando a divisão, ela não prospera, não.
Mas é forte essa parte, porque realmente a gente tem visto isso, né? A pessoa se autoproclamando pastor, abrindo igreja, e aí tem um rebanho, e é feito manada, vai seguindo a pessoa, e essa pessoa tá levando esse pessoal para onde, né? Eu sinto muito essa questão da chamada. Eu falo porque, Thomas, e é um bate-papo aqui bem aberto, eu assumi a nossa igreja, né? A igreja onde eu congrego, faz um ano, dia 5 de maio do ano passado, né? Meu pai pastoreou essa igreja por 33 anos. E eu mesmo sendo pastor auxiliar, como tem outros pastores auxiliar lá também, nunca senti o desejo. Sabe quando você fala assim, não estou preparado, não tem como, para onde eu vou levar esse pessoal, como vai ser? Mas sempre ajudando ali, sempre estando pronto a fazer, a servir. E eu tive um conflito no meu coração, porque desde pequeno, quando meu pai tem de pastor o que eu tenho de idade. Quando eu estava nascendo, ele estava assumindo a primeira igreja. Então, assim, realmente a minha idade ele tem de pastor. E a gente veio para Anápolis, essa cidade, eu tinha 2 anos de idade. Então, o tempo todo eu na igreja. E muitos problemas, muitos conflitos. E isso é meio que... É como se fosse uma faculdade. Sim. Eu estava participando de uma faculdade sem saber. Com certeza. Né? E eu trato muito filhos de pastores porque eles assumem um peso sem o benefício. Porque os membros querem ver se o que ele está ensinando é verdade na família dele. Então você tem a obrigação de ser perfeito, de saber de tudo, de fazer... E, cara, você está se desenvolvendo, você é uma criança ali, você vai errar. E aí qualquer errinho tem um peso dobrado. Então muitos filhos de pastores, eles acabam desviando da fé por conta disso. Por conta dessa pressão de uma perfeição que não deveria ser cobrado de ninguém. Forte. Você entendeu? Ô, Thomas, e eu sofri, assim, calado, porque é o seguinte, meu pai nunca forçou a gente a falar assim, não, lê a Bíblia toda, lê esse capítulo, fez isso. Muitos pais faziam isso. E ele deixou livre, tranquilo, mas sempre assim, filho, igreja, vamos servir ao Senhor. Se a gente estiver servindo ao Senhor, o Senhor vai guardar, vai livrar. Legal. A gente tem aqui e tal. Então, assim, sempre me ensinando. Eu fui fazer faculdade, fiz faculdade de farmácia, nunca me interessei para teologia. Mas sempre estando na faculdade, sem saber. E aí, eu passando por esse processo, não tinha vontade, não tinha sede, saiu da minha boca, eu falei para ele, não quero ser nunca você. E aí, eu senti um chamado do Senhor. E o Senhor colocou uma coisa no meu coração, mas tão maravilhosa, que é o anseio em ajudar pessoas, sabe? Em olhar para a pessoa não com pedra nas mãos. Quando, por exemplo, muitos dentro da igreja vê alguém caído, ou vê alguém ferido ou em pecado, querer pôr essa pessoa para fora. E o Senhor colocou dentro do meu coração algo assim, vamos corrigir, vamos recalcular essa rota, vamos pôr de volta na mesa, vamos trazer pro habitat. Por quê? Porque Jesus morreu por ele, morreu por mim, morreu por ele. E aí, essa questão, Deus colocou isso no meu coração, aconteceu que teve essa transição da igreja, meu pai estava doente, né? E eu senti esse chamado do Senhor. E o Espírito Santo, desde então, ele tá diferente comigo. Legal. A gente está vivendo uma paixão, por quê? Porque eu tô ouvindo a voz dele. E eu falei, Senhor, se for para eu ser o pastor, e eu sei disso, eu sei que se eu levar esse povo no meu modo de ver, o meu modo de pensar, com as minhas vontades, meus anseios, eu vou levar para um lugar longe de ti. Com certeza. Mas se eu levar com os anseios do Senhor, o Senhor me guiando, então, Thomas, eu tô assim testemunhando para você e para o público que isso é importante. Que o Espírito Santo ele está direcionando as palavras, direcionando o caminho, colocando paz, travando alguns pensamentos, algumas ideias. E eu sinto que o Espírito Santo está no controle. E eu peço ao Senhor que se de alguma maneira eu pudesse fazer a obra, mas fazer a obra com o Espírito Santo na direção dele, que não seja a minha vontade, mas seja a dele. E eu peso muito sobre isso, porque eu queria fazer psicologia. Legal. Depois desse momento eu falei, vou fazer. E algumas pessoas falam assim, não faz. Não faz. Deixa a sua... Porque muitos cristãos às vezes acabam, você vê, é uma tristeza, mas o quão fraco está a nossa fé. O quão fraco está a nossa fé.
Medo de estudar? Você tá de brincadeira comigo. Você deveria estudar e debater e defender a sua fé no meio disso tudo. Só que nós somos tão fracos que a quantidade de cristão que se perde na faculdade é muito grande. Não precisa ser de psicologia, não. Em várias outras. Só qualquer federal e qualquer curso que você entrar ali já tá difícil. E é uma tristeza. Eu falo assim, compara com os muçulmanos, compara com o judeu, sabe? Os muçulmanos ali pode ir para qualquer lugar do mundo se eles vão perder a fé deles. E a nossa não pode estudar um curso. Você entendeu o nível, quão fraco nós estamos? E aí, será que a falha tá onde? Porque eu percebo algo que é muito parecido no muçulmano e no judeu, que é a formação de berço. É o pai bloqueando e falando assim, ó, com 12 anos você tem que saber a lei de cor e salteada. Isso aí. Com 12 anos não você tem vai... conversa. Não tem. Você nasceu nessa família e nessa família a conduta é essa. Não tem negociação. Não, filho, eu vou deixar você assistir aqui esse desenho no YouTube pra você comer aqui a beterraba. Não tem essa conversa. Tem não. É assim, ó, você tá debaixo aqui da... Aí, às vezes ele vê o fruto, né? É isso aí. Quando a criança cresce, né? Aí volta naquilo que eu te falei. Infelizmente, os cristãos deixaram o mundo formar a mente. Conformou a mente. E aí, sem perceber, vou indicar um livro para você, bem forte, polêmico e pesado, mas eu gosto muito, chama Cristianismo Pagão. Cristianismo Pagão. São 2 especialistas americanos, estudiosos, que foram ver várias práticas nossas que não tem nada a ver com o cristianismo. Várias. Dentro da igreja. Nossa, forte. E aí, esse mesmo autor, ele é muito conhecido nos Estados Unidos, vai em programa de TV, porque ele é um pesquisador mesmo. Então, ele faz muito dados, ele faz muita pesquisa. E ele fez uma pesquisa onde ele elaborou 10 perguntas, eu não lembro quais, e saiu perguntando para o cristão e para o não cristão, sobre família, sobre vida, sobre fé. E ele falou que só uma que a resposta era diferente. 9, eles tinham a mesma mentalidade. Nossa. 9 eles pensavam iguais. E o que não podia acontecer. Se eu tenho princípios cristãos, eu deveria pensar o oposto do que uma pessoa que não é cristã pensa. Justamente. Então ele estava vendo o quanto que a mente do cristão estava formada. E tem muito... eu não sei se essa análise foi no Brasil? Não, foi nos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos. Perfeito. E que foi colonizado... Que é uma nação protestante. Você imagina a gente. Imagina o Brasil, né? Porque o berço, ele conta muito, né? Os costumes, a cultura. Lá até o Mateu, lá ele sabe mais Bíblia às vezes do que um cristão no Brasil. Entendi. Porque no berço ele já tem ali... Mas não sei se você já viu no Instagram os campeonatos de decorar a Bíblia. Rapaz, é impressionante. Os meninos de 15 anos... Mateus 12, ele recita. João 13, o cara recita. Assim, loucura. Loucura. Legal. Só que aí a tristeza que é a letra, né? E não o espírito. Entendi. É decorado, não é vivido. Isso é o problema maior. E aí é onde que eu vi isso muito, tá? Eu atendi muito dentro de clínica de reabilitação de usuário de droga. E clínica cristã, comunidades terapeutas cristãs. E lá, eles têm culto de manhã, de tarde e de noite, eles têm Bíblia de manhã, de tarde e de noite, devocional, tudo que você imaginar. Então eles ficam 6 meses a 1 ano, sem celular, só trabalhando e lendo Bíblia. E aí eles saem de lá, o número de recuperados é 10 ou 20%. Nossa, muito baixo. E aí você vê essas pessoas com a Bíblia decorada e com a vida destruída. Então, pega alguém que está na rua aí, um alcoólatra, começa a falar de Bíblia para ele. Você começa, ele termina. Ele prega para você. Ele prega para você. Você tá errado. Aí a tristeza. Estão usando a Bíblia de maneira errada. Entendi. E você acha, um bate-papo aqui bem direto, você acha que tem jeito? Você me deu aí uma porcentagem de 10 a 20% de imersão de uma pessoa que está debilitada, que necessita. Ela sabe que ela precisa de Deus, mas ela não converte. Ela não muda, né? Ou o foco nosso da igreja hoje é focar no berço, na formação do pequeno. A efetividade seria maior? Sem sombra de dúvida, né? Isso é bíblico, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo que ela envelhecer, ela não desviará dele. Então, tudo que você ensina na infância, ele fixa muito mais do que na fase adulta. Então, isso aí é... Eu acho que agora o Brasil está se tornando uma nação cristã protestante cada vez mais. A gente está colhendo alguns frutos bons, né? De você ver, igual eu te falei, na rádio, os principais podcasts hoje do Brasil, Inteligência Limitada, Flow, e o do Thiago Nigo, Primo Rico, vai mais cristão do que qualquer outra coisa. Não sei se você tem percebido isso. Percebo.
Então hoje você vê os principais canais levando, né? O Rodrigo Silva vai em todas. Por quê? Até acho que na Globo ele foi esses dias. Então assim, nós estamos vivendo isso e estamos colhendo benefícios disso, né? Poxa vida, um conteúdo mais, né, saudável, pessoas se preocupando mais com família, com criação, isso é ótimo. Em contrapartida, o lado negativo é que às vezes a prática é que nós estamos carecendo. A teoria está melhorando, mas a prática às vezes não. Então, a grande tristeza é essa. Então, o que eu explico sempre para os líderes, tá? Isso aqui é muito forte. A gente precisa parar de pensar que a teoria vai formar. A teoria não forma. O que forma é a convivência, a comunhão. Então, Jesus diz, Zaqueu, desce daí e vou almoçar na sua casa. Às vezes eu pergunto para a pessoa, quanto tempo você vai ali no local, na igreja? Tanto. Quantas vezes você almoçou com o seu pastor? Você teve... nunca, eu nem sei onde ele mora. Então, essa distância de teoria com prática é um perigo. É um perigo. E às vezes o líder, ele está inseguro, porque esperam muito dele. E ele não quer estar tão vulnerável. Não, talvez se ele me vier lá em casa, ele não vai me respeitar, não vai não sei o quê. E é o oposto. As pessoas seguiam Paulo não é porque ele era perfeito. Era porque mesmo com os defeitos dele, eles viam Deus nele. Entendi. As pessoas querem ver a vulnerabilidade. Puxa vida, ele errou, mas ele deu a volta. Quer dizer que eu também consigo. E aí, às vezes, na igreja, a gente está querendo muito uma postura de alguém que super-homem, que sabe de tudo, que entende de tudo, que dá conta de tudo, porque senão eu perco a estima, o controle do rebanho. E não é esse o caminho. O caminho é, quanto mais vulnerável, mais eu estou disposto a me sacrificar em prol do próximo, mais ele vai ver verdade em mim e mais ferramenta ele vai desenvolver para quando ele também enfrentar esses desafios. Legal, muito bom. Entendeu? Eu sinto isso às vezes, porque assim, eu sou um pastor que tem muitos afazeres, eu trabalho fora, né? Então a igreja não é a principal fonte, eu não tenho essa parte, então assim, falta tempo, né? Esse é o desafio. Falta tempo. Mas, todavia, a gente está organizando na nossa igreja líderes de 10 pessoas, de 15 pessoas. Fantástico. Para abraçar e pastorear. Porque todos nós somos chamados para formar líderes, formar discípulos, formar discipuladores. Como o bate-papo aqui sobre isso também. Então, assim... para que nós sejamos um grupo forte, né? E aí, assim, não é sendo a igreja de células. Né? A nossa ideia não é só multiplicar. Exatamente. Não é só crescer igual um câncer cresce com célula louca, desacerbada. Porque senão cresce pessoas só com a teoria, né? Mas nós precisamos da comunhão. Isso está acontecendo na nossa igreja, né? De terças-feiras tem um projeto que nós desenvolvemos chamado Pequena Igreja. Então, uma igreja pequenininha, onde se abre a Bíblia e todos os locais que abre a Bíblia, abrem no mesmo texto e ali eles mesmos conversam com eles sobre a Bíblia. Então ali tem a oportunidade do adolescente falar sobre o capítulo que ele entendeu, o outro, então ali todo mundo tem para ensinar e para aprender junto, né? Não é só o ministro, não é só o diácono, o presbítero, o pastor, mas até por causa disso. Mas sobre visitar pessoas, estar na mesa com pessoas, eu já fiz isso com algumas pessoas na igreja que tem abertura, que nos convida para tal. E eu tenho sentido que o Espírito Santo, ele tem me usado nesses momentos de mesa. Que legal. Porque a pessoa realmente, ela não sabe o que fazer. Ela já orou, ela tá orando, ela tá de jejum. Ela não sabe. De repente Deus te usa e fala, faz isso. E a pessoa faz e dá certo. E fala assim, caramba, só precisava de ter esse momento de mesa, esse momento de comunhão. Porque eu acredito que para Zaqueu mudar, que você citou, precisava de uma palavra. E aí, Zaqueu? E aí? Aí ele falou, não, tudo que eu tenho não partiu de Jesus. Não partiu de Jesus o que ele fazer. Mas no momento da mesa, o próprio Zaqueu se levantou e se propôs. Então eu entendo que esse momento de mesa, ele traz um transbordar da graça, um transbordar do Espírito Santo, né? Sim, com certeza. Não, ali o Deus vivo ali foi na sua casa almoçar, cara. Acabou. Dinheiro não importa mais, outras coisas não importam mais. Eu me senti valorizado, acolhido e amado. Então, o que eu estava procurando nas outras coisas não estava suprindo. Isso aqui supriu. Então, para que as outras coisas agora servem? Você acha que houve uma transformação assim imediata de Zaqueu? Ou você acha que foi demorada, progressiva? O que você sente? Porque eu acho que tudo quando a gente fala de mente,
Um destravar da mente muda. Porque é interessante, né? Você é pai, mas um dia você não era. E você pensava como um homem que não era pai. E hoje você pensa, peguei no braço. De repente sua mente muda. Você muda até a maneira, a velocidade que você anda no carro, você mudou. A forma de você atravessar uma rua, você mudou. Sim. Né? Você se preocupa, muda a mente rápido. Você acha que a psicologia tem esse poder de transformar uma assim, juntamente com o cristianismo? É lógico, eu não estou falando da psicologia. Tá. Mas eu falo de você entender a mudança da mente. Né? A Bíblia vai falar em Romanos, capítulo 12, vai ser de renovados pela transformação da vossa mente. Você vai entender qual é a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Quando a gente entende a vontade de Deus para nós, a gente muda totalmente, como o Zaqueu mudou imediatamente? Ou você acha que é lentamente? Já estava tendo um desejo no coração de Zaqueu? O que você acha disso? Não, tem as duas coisas. Você tem mudanças que são instantâneas, são rápidas, e tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que são mais rápidas, tem pessoas que são mais lentas. Então tem uma mudança que ela acontece ali por um despertar, a gente chama de epifania, metanoia, mudança de mentalidade. Então, tem algumas coisas que realmente um toque de Deus, alguma coisa ali, ou através de algum irmão, gera uma mudança. Mas a grande maioria não. A grande maioria é o que Paulo vai falar, que eu sofro como uma mulher em trabalho de parto até que Cristo seja formado em vocês. Nossa, forte. Então é um sofrimento que o líder precisa passar, igual eu passo com os meus filhos. O que eu faço o tempo inteiro com meus filhos? Como a gente já nasce, olha só, a criança, você não precisa ensinar nenhuma criança a ser egoísta. Nenhuma. Ela já nasce, pega o brinquedinho dela. Ela já taca na sua cabeça, já morde você, não tem conversa. Então, toda criança, todo ser humano já nasce mais voltado para si, para o eu, para o ego, para a vaidade. Isso aí pode ser até consequência do pecado. Independente, ele já nasce assim. Agora, para se tornar um adulto com empatia, pensar no próximo, se sacrificar para beneficiar outra pessoa, exige muito treinamento. Muito treinamento. Então, o que eu faço com os meus filhos? Eles têm pensamentos aleatórios. O que acontece se eu puder ir na tomada? Então, não, filho, isso aí vai dar errado. O que acontece se eu brigar com bater no meu amiguinho? Não é assim que a gente resolve as coisas, é assim. Então eu vou conduzindo para que quando ela fique adulta, eu não estou lá mais presente, mas aquilo já formou a mentalidade e o comportamento dela. O cristão é a mesma coisa. Quando ele nasce de novo, ele é um bebê. Por isso que vai falar na Bíblia, olha, não dê alimento sólido para quem nasceu de novo. Olha, não dê liderança para neófito, para que ele não incorra no pecado de Satanás, de se achar demais e achar que é ele que faz. Forte. Então existe um processo aí, o mais importante de Deus, e qual que é a minha alegria como pai? E aí vou te falar um dos problemas dos cristãos. Minha alegria como pai é ver minha filha passando por esse processo. Olha, antes minha filha brigava com a irmã por dividir o brinquedo. Agora tá lá as 2 horas dividindo o brinquedo. Só de ver isso aqui pra mim, ensinei, eduquei, instruí. Então fiz minha função. E Deus quer a mesma coisa com a gente. Só que nós, às vezes, por conta de vaidade, ego, a gente não quer ser confrontado, a gente não quer passar pelo processo. Então eu não quero ficar exposto para não ter que ser confrontado, para amadurecer. Como que eu já vou pro final? Como que eu já fico alguém perfeito, que sabe de tudo, que entende de tudo? Não existe. Aí esses atalhos é o que está nos destruindo. Entendi. E a alegria é passar pelo processo. É se aceitar, cara, sou ser humano, minha carne mesmo é tendenciosa. Se eu não tomar cuidado aqui, daqui a pouco eu tô andando mais na carne que no espírito. Então, preciso dos irmãos aí para me alertar, de um líder para me confrontar. Só que a vaidade às vezes não deixa. Por isso que Provérbios vai falar, exorte um sábio, ele vai ficar mais sábio ainda. Exorte um tolo, ele vai se voltar contra ti. Aí depois você vai ver isso lá em Gálatas. Ele vai falar assim, olha... quando eu estive doente entre vocês, vocês me trataram como o próprio Jesus. Se possível fosse, vocês arrancavam o próprio olho e me davam, né, para me curar. No entanto, agora, por acaso eu me tornei vosso inimigo por vos dizer a verdade? Por acaso procuro eu agradar a Deus ou aos homens? Porque se eu procuro agradar os homens, eu já não procuro agradar a Deus. Forte. Olha a mudança de um grupo de pessoas que estava tratando ele muito bem, mas quando ele confrontou, quase todo mundo quis virar as costas para ele. Forte. Então, eu tô falando de cristão, não falando de pessoa ímpia fora da igreja, tô falando de cristão. Forte. Então o grande desafio é esse. E aí, o líder, às vezes, ele vai adoecendo por conta disso. Poxa, dediquei tanto para aquele povo. Na hora que eu confrontei eles, podia ter aceitado de boa. Agora virou todo mundo das costas para mim só porque eu confrontei eles. Tá todo mundo bravo. Aí né? vai adoecendo.
Entendi. Então, se eu não consigo superar isso e canalizar para Deus, eu falo assim, não, Deus, o Senhor sabe todas as coisas. E o que acontece com o longo do tempo? Aí você confronta, o povo não aceita, aí depois o povo se afunda, eles voltam, nossa, você estava certo. Agora, se eu não tenho tempo nem paciência para esperar esse processo, eu adoeço. Eu quero que eles mudem no meu tempo, na minha hora, do meu jeito. E não adianta, igual eu falei, eu tô com o 3º filho. E, gente, muda muito. Cada filho muda, você tem que aprender de novo. É uma diferença. A dinâmica muda muito, porque o primeiro, os dois, a atenção vai toda para ele. Então, cara, o primeiro, aquela experiência nova. Eu acho que ele dá até mais trabalho, porque sabe que a gente é inexperiente, ele dá mais trabalho ainda. Aí daqui a pouco vem o segundo. Aí o segundo já tem uma dinâmica na casa. Aí você já tem que pensar, poxa vida, e se o primeiro ficar com ciúme? Porque agora a atenção tem que ser dividida. Coisa que antes você não tinha que pensar nisso. Só tinha um. Era atenção total pra ele. Aí vem o terceiro, puxa vida, agora tem uma dinâmica louca, porque já tem 2 ali que tem atenção e falta braço, porque antes quando era 2, um cansava, trocava, né? Agora tem 3, cadê? O terceiro troca a fralda sozinho aí, faz seu mamar, a vida tá correndo. Eu já ia falar pastor. Eu tô profetizando aqui já, Thomas. Ô, Thomas, é o seguinte, me fala uma coisa, acho que nós estamos caminhando para o final. Sim. Mas nós vamos ter novas oportunidades, que eu gostei muito do nosso bate-papo, a gente pode organizar, acho que tem muita gente aí que vai gostar. É o seguinte, existe algumas parábolas na Bíblia que fala sobre o joio e o trigo, né? O joio e o trigo. E eu queria entender de você se por algum momento o joio vai se transformar em trigo, ok? Eu não sei se você está conseguindo caminhar nessa analogia que eu estou fazendo, porque tem muitas pessoas que elas são difíceis. E é o que você falou do apóstolo Paulo, falar, falou, por algum momento eu estou falando verdade e vocês não estão aceitando. Né? E não é por muito falar que vai transformar a vida das pessoas. A gente sabe que o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado. E aí o que acontece? A pessoa vai, uma mudança interior, ok? E vai colocar isso em prática, né? A prática é algo que acontece dentro dela, transformando ela. E aí eu queria entender um pouquinho sobre isso, porque a palavra diz que é Jesus que vai separar, né? O joio do trigo no dia do juízo final. Eu queria entender se... eu sei que não são todos que vão ser salvos dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade. Eu queria entender até que ponto um pastor ele pode se cobrar tanto. Porque tem muitas ovelhas que não querem, que não ouvem, entendeu? Mas também como um filho, você, por exemplo, que deu testemunho, que deu muito trabalho na infância, mas hoje é alguém pautado na palavra, é alguém, é um pai de família, é alguém que se preocupa, que honra o seu pai, honra a sua mãe, que obedece, que direciona os seus filhos, que tem uma mentalidade, mas um dia não. E alguém um dia insistiu com você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso aí tem adoecido muitos líderes, mas é porque eles estão fazendo de uma maneira errada, tá? Eles estão assumindo para si um peso e uma responsabilidade de representar Deus para as pessoas que não deveria ser assim. A liderança ela sempre deveria ser compartilhada e os líderes estão muito solitários e eles não aprenderam uma liderança compartilhada. Então a responsabilidade de formar Cristo nas pessoas deveria ser de um grupo de líderes. Eu precisaria olhar para os líderes e ver eles vivendo uma vida de comunhão, porque senão é só teoria. Então quem são as pessoas que eles se confidenciam, que um ora pelo outro, um ajuda o outro? Então, num corpo, se você vê um braço maior que o outro, é porque está normal. Se você vê um nariz muito grande, vai estar uma coisa errada aqui. Então, precisa ser uniforme. E aí, essa liderança compartilhada, que é o grande desafio, porque lidar com gente é o que eu estou falando. Às vezes você está com um irmão aqui, ele está andando no espírito. Daqui a pouco ele dá um vacilo e começa a andar na carne. E aí? Como é que você lida com isso? Você tem que estar suscetível a isso. Você não vai se blindar de tudo. O evangelho não é para te blindar. O evangelho não é para te blindar. O evangelho é tenha bom ânimo, eu venci o mundo, vai dar tudo certo no final. Mas vai ter muita coisa aí, vai ter muitas aflições aí que você vai ter que passar, porque o mundo jaz do maligno. Só que o cristão está criando uma loucura na cabeça, uma loucura mesmo de criar uma bolha onde todo mundo vai ser protegido de tudo, de todas as dores, conflitos. Qual que é o método? Eu quero um método que funciona, que eu vou ser privado de tudo e vai dar certo, nós vamos governar o mundo e ganhar a cidade. Forte. E não é essa a proposta. A proposta é, vamos juntos
nesse mundo caído, tentar andar mais no espírito que na carne? Então, como que você encontra líderes ali? Então, forma uma liderança compartilhada, né? A gente às vezes se espelha ali em Jesus, mas Jesus ele veio com um propósito específico ali de morrer pelo povo, né? E já nós, que somos a igreja dos gentios, a formação ali de Paulo, quando ele fala para Timóteo, olha, procure homens que sejam idôneos e fiéis e que vão passar para outros. Não é para qualquer um. Você não vai procurar qualquer homem. Você vai procurar um homem que seja idôneo e fiel e que vai passar para outro. Então o evangelho só chegou até mim porque teve homens que foram idôneos e fiéis. E aí, às vezes, essa liderança isolada está sendo um perigo. Então o diabo, quando ele isola, você fica vulnerável. Só que aí a gente tem que ser vulnerável uns com os outros para poder caminhar junto. Então é um nível de intimidade de família. Então o seu irmão, quando erra com você, não deixa de ser seu irmão. E você vai fazer de tudo que você puder para resgatar ele. Tanto que Paulo chega e fala, olha, se possível fosse, eu daria a minha salvação para ganhar os judeus. Mas não é possível isso. Entendeu? Forte. E aí a gente está ainda engatinhando nesse nível de comunhão profunda. E por isso a gente está vulnerável. Então se você ver lá em 1 Coríntios 11 sobre a Santa Ceia, ele vai falar assim, ó, por isso vocês estão cansados, sobrecarregados e dormindo. Porque vocês não discernem o corpo, vocês não discernem a comunhão. Vocês ainda estão muito individualistas, pensando no eu, no mim. E aí isso não vai para frente, isso aí vai adoecer. Porque você pega um monte de gente com mentalidade diferente, com formação diferente, e põe para conviver junto, já ouvi falar de briga de igreja que sai tiro. Aqui em Goiânia, lá em Divinópolis, tô falando sério. Justiça, né? Delegado, polícia. Agora tá tendo aí, você tá vendo aí, de família, de irmão de sangue, tá indo pra justiça. Igrejas. Referencial. E testemunha, hein? Não, então, aí isso porque era muita teoria. Isso só tá se expondo, eu quero que as pessoas entendam, isso só tá expondo o que já tava no oculto. Isso não aconteceu agora, isso vem há anos. Entendi. Aí o povo fica, puxa vida, vai expor e não sei o quê. Não, pelo amor de Deus. Era cobertado, né, Thomas? Poxa vida, era hipocrisia. Quantas pessoas nos desviaram por ver isso? Ah, eles pregam uma coisa, mas eu vi que eles vivem outra. Você tá entendendo? Entendo. E aí, se a gente não mudar a mentalidade, a gente vai colher as consequências. Simples assim. Simples assim. Se tivesse um conselho para você dar para a igreja de hoje, como lidar com essas situações das gerações, dos líderes, o que nós poderíamos fazer para transformar uma igreja saudável. Não precisa ser uma igreja grande, mas assim, para começar. Legal. Não falo de igrejas assim, de falar assim, no geral não, mas porque a gente sabe, eu não sei se foi Madre Teresa de Calcutá que disse isso, ela falou que você quer mudar o mundo, começa mudando na sua casa, essa né? foi boa. Se você pode dar um conselho para nós. Eu acho que falta intensidade, você ser intencional na comunhão e no relacionamento em se tornar família com poucas pessoas. Eu acho que você começa por aí. Então, aí você vai ampliando. Aí, qual que é o problema? Eu não estou vivendo isso com ninguém, estou pregando. Isso para mim é muito perigoso. Então seja intencional, comece a viver como irmão com outras pessoas mesmo, né? Pô, tô com dificuldade aqui, vem orar por mim. Não, tô indo orar por você. Você não vai conseguir fazer isso com 100 pessoas, pelo amor de Deus, né? Sabe quantos discípulos diretos Paulo teve? Que é o nosso referencial? O nosso referencial é Paulo, porque Jesus ele veio para os judeus. E Pedro e os 12 eram judeus. Tanto que Pedro teve a maior crise dele quando ele teve a revelação do sonho dos animais vindo para ele matar, porque não, tá doido, que eu quero. Então, assim, mas ele não estava falando de animal, ele estava falando dos gentios. Então, a maior crise ali de Pedro e dos discípulos era essa mistura. E aí, Paulo era chamado de quê? O apóstolo dos gentios. Então, o nosso maior referencial era Paulo. E quantos discípulos direto ele teve? 8. Era Timóteo, Tito, Tíquico, Sócrates, Aristarco, Sécundos e a gente tinha mais uns outros 2 lá, mas eram 8, se eu não me engano. Então, 8 diretos, que eram pessoas que falavam, meu filho na fé. Você falava, Timóteo, você teve muitos preceptores, pessoas que te ensinaram. O próprio Lucas também, mas né? pai, só um. Pai, só eu. E bonito, né? Relacionamento olha deles, isso, né? É lindo de ver. E aí é o que tá faltando hoje, tá? Tá faltando hoje. Tá tão faltando, está tão feio, que é isso que eu tô te falando. Até em família de sangue cristã, eles não estão tendo comunhão.
Então é família na fé, família de sangue e não tá tendo comunhão. Isso aí é uma parábola pro Brasil. Tá? Isso é uma parábola que o Brasil precisa entender. Cara, o que tá errado? É a irmã que não aguenta o cunhado. A família não consegue sentar à mesa sem entender assim, peraí, a hora que sair daqui vão falar mal de mim. Né? Aí você acha que a falta de confiança, o ser humano tá com alguma doença, sei lá, psicossomática, que uma coisa vai encarrilhando outra e ele fica bloqueado para não ter essa comunhão. É isso aí, vai adoecer. Lidar, duas coisas que mais adoecem o ser humano. As duas coisas que mais adoecem emocionalmente o ser humano. Solidão. Então, solidão. Não tem nada que mata mais que a solidão. E você pode estar com um monte de gente, mas você pode estar se sentindo solitário. E lidar com gente. Então, são as duas coisas que mais adoecem o ser humano. Solidão e lidar com gente. Então, eu preciso desenvolver as ferramentas para lidar com gente e não adoecer. Só Deus. Entendi. Aí você tem que ter Jesus. Aí, como os líderes não estão tendo as ferramentas, eles estão se escondendo. É o Moisés com véu? Uhum. Se escondendo atrás de um sistema, uma estrutura bem organizada. Porque daí, na estrutura organizada, eu não preciso de relacionamento e vínculo. Porque daí eu não fico tão vulnerável. Então, para você ter acesso a mim, você tem que falar com minha secretária ali, você tem que marcar na agenda, você tem um horário marcado. Imagina, você tem que marcar o horário e falar com seu irmão? Não tem como. Não tem como. Você está entendendo o que nós estamos vivendo? Então, quanto maior você necessita de uma estrutura e mais impessoal vai ficando. E você falando isso é muito interessante, que eu lembrei de Moisés. Ele estava tentando resolver o problema de todo o povo, né? E aí vem o sogro dele, né, sacerdote Midian, e fala assim, não é melhor que você levante líderes? Então eu entendo que um dos mecanismos, talvez, é o que você assoprou, que você colocou na mesa aqui, que é a comunhão. É eles ver nos líderes e ver nas pessoas essa comunhão, tempo de mesa, que é o transbordar, deixar o Espírito Santo agir através. E que muita gente pode não entender. Muitas pessoas estão te olhando e falando, nossa, esse cara é vulnerável, o cara tá assim. Muitas vezes vão julgar errado, você tem que estar pronto para isso. Forte. Você tem que estar pronto para o julgamento. Aí Jesus falou assim, me chamaram de rei dos demônios, de Beelzebu, o que não vão fazer com vocês, entendeu? Então já espera. Então assim, e aí esse é o desafio, porque a gente não tem referencial, não tá vendo ninguém viver isso, essa vulnerabilidade. Então você tá sem referencial. Quando você fica sem referencial, você começa a ser pioneiro. Aí o pioneiro, ele traz benefício para quem vai vir depois, mas ele tem que dar cabeçada na parede. Entendi. Entendeu? Entendi. As pessoas estão sempre armadas, né? Sempre. Sempre municiadas, mas eu acredito que eles estão colocando... acho que realmente, biblicamente, não é... A nossa luta não é contra o nosso irmão. E eu acho que com todas essas traições, esses pontos aí, eles meio que estão armados, como Pedro estava ali naquele momento, né? Ele estava armado. Mas a nossa luta não é contra nossos irmãos, é contra principados e potestades, né? É isso aí. Quando a gente entender isso na igreja, a gente entendeu isso, que a nossa luta não é contra o irmão, a gente vai amar as pessoas. Sim. E vai lutar contra quem realmente está tirando a paz, está tirando a alegria dos lares, dos corações, a direção. A gente precisa apontar Cristo, né? É isso aí. Foi bom demais esse bate-papo. Também gostei contigo, muito. Thomas. Eu não sei se... É diferente, né? Eu não faço isso, tá, gente? Isso aqui, né? Talvez seja onde Deus esteja querendo levar mesmo, porque eu acho que eu tenho me posicionado para dentro dessa psicologia, psicoterapia mais cristã, porque eu estava em crise como psicólogo, né, como terapeuta, porque eu ficava pensando, às vezes eu pego uma pessoa e ajudo ela a melhorar de vida, mas não tem Cristo. Entendo. E a dor e o sofrimento é o que faz a pessoa ir para uma igreja, buscar a Deus. Aí eu melhoro a vida dela, ela não busca Deus, eu sou um empecilho para ela buscar Deus. Forte. E eu tenho que falar uma coisa pra você, assim, importantíssimo. A igreja precisa de pessoas como você, cara. E eu não tô falando isso aqui da boca pra fora, não. A gente precisa de pessoas que nos ajudam a nos entender, a mostrar o caminho, você entende? A falar assim, tem um problema aqui, sem Cristo não vai.
né? Com Cristo a gente precisa, mesmo que Cristo estava no barco, eles precisavam dos remos, eles precisavam da vela na posição correta, Sim. sabe? Não, a gente precisa chegar em ambientes, Cristo vai estar em você, mas para chegar nesses ambientes existem ferramentas. Sim. E você é um profissional que a igreja hoje precisa mais do que nunca. Bênção. Mais do que nunca. Então eu acredito que talvez não é o nicho e a maneira que você atua em algumas outras áreas que podcast que você vai, mas eu gostei muito desse bate-papo, eu gostei bastante porque eu acho que o povo de Deus precisa de vozes assim. E essa conversa ela está sendo estendida para muitas pessoas. Sim. Muitas pessoas vão ver. Sim. E eu comecei com esse projeto do Princípios Podcast para entrevistar pastores, para entender a vida dos pastores, chamada dos pastores, porque muitos não queriam, queriam desistir no meio do caminho. Então, para entender como foi a chamada, como foi o encontro com Jesus, como foi a experiência deles. Então, assim, é realmente entender a vida desde o comecinho até hoje, pedir conselhos também. Mas princípios não tá ligado só com o pastor. Sim. O princípio, ele tá ligado com a palavra. E tem muitos profissionais que Deus colocou em certas áreas que vão ser muito relevantes, né, para conduzir. Eu costumo citar um exemplo. Alguém ganhou o Billy Graham para Jesus. E o Billy Graham ganhou milhares de pessoas para Jesus. Sim. Mas o ponto é, quem foi essa pessoa? Porque às vezes você não sabe, mas você está sendo uma fonte de Cristo na vida de alguém. Você está sendo a fonte de Cristo para mudar a vida de milhares de pessoas. Você não entendeu, mas Deus te formou, te criou, projetou você para aquele ambiente, para aquele momento, entendeu? Então você é importante demais. Às vezes a gente fala, não, cara, eu tô aqui, não sei porquê, mas Deus sabe. Sim. Deus sabe, tá alcançando alguém. Bênção. Você já me alcançou, cara. A gente não tinha esse conhecimento somente pelo WhatsApp, pela rede social, mas logo vai ter novidades por aí, em nome de Jesus. Vamos lá, tamo junto. Pode despedir do pessoal aí, nós já vamos para nossa casa, abençoados com esse podcast. Que legal, né? Que alegria poder participar de um podcast onde o principal não é faturar, não é lucrar, mas é levar o amor de Cristo, levar ferramentas que hoje está escasso, inclusive no meio cristão. Hoje eu tenho uma tristeza muito grande quando eu vejo os cristãos que estão indo muito pensar, nada contra, eu adoro as ferramentas de coach, mas quando há a mistura entre as técnicas humanas com as questões espirituais, é o grande problema que Jesus falou, cuidado. Um pouco fermento leveda o bolo inteiro, estraga o bolo inteiro. Então, o grande problema do evangelho hoje não são, às vezes, a informação, né? A informação tem, mas é o acréscimo, não é a falta. Então, é o evangelho e mais alguma coisa. Então, não, mas tem o evangelho? Tem o evangelho e mais coisas erradas. E aí, não, mas tem, e é isso que está atrapalhando. Porque se não tivesse, eu saberia que não era. Mas porque tem o evangelho e mais coisas gera confusão. Então, a mentira todo mundo consegue enxergar. Agora, a meia-verdade é mais difícil. Então, cuidado, né, com essa meia-verdade. A gente está aqui para tentar, não somos o dono da verdade, não alcancei, mas uma coisa eu faço. Esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as coisas que adiante de mim estão, para alcançar o chamado, a supremacia em Cristo, tudo aquilo que a gente está aqui para cumprir como propósito. Então é uma alegria, espero poder voltar aqui de verdade. Obrigado aí pela parceria. Tamo junto. Thomas. Pessoal, você que ficou até agora aqui, queria que você curtisse aí esse vídeo, compartilha com alguém. Por quê? Porque vai ser bênção na vida de alguém. Eu tenho certeza, Deus vai usar você, né, para semear essa semente na vida de alguém. E segue já o Thomas. Thomas, qual que é o podcast? Thomas, Foco na Mente. Só lembrar de Romanos lá e você vai lembrar. Thomas, Foco na Mente. Thomas, Foco na Mente. E é isso daí, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Um abraço.